Olá, meus queridos. Mais uma aula. Hoje nós vamos falar de Língua Portuguesa 2, capítulo 8. Vamos continuar estudando de casa, cuidando da nossa saúde, como temos feito até aqui, tá certo? Vamos falar hoje sobre aposto e vocativo, tá certo? Língua Portuguesa 2, capítulo 8. Aposto é o termo que se repete a função sintática de outro termo fundamental da oração. Se retirarmos o termo fundamental ao qual o aposto se refere, este passará a exercer a função do termo que foi retirado da oração. Vamos entender isso dentro do exemplo. Olha ali, ó. Ana, a esposa do infeliz, abriu a porta. Ana é o sujeito da minha oração, a esposa do infeliz é o meu aposto. Olha só, a esposa do infeliz abriu a porta. Bom, então a esposa do infeliz pôde substituir ali o sujeito da minha oração. Se nós tivéssemos que sintetizar esse aposto, você percebe que ele explica esse termo anterior. É por isso que a gente consegue fazer aquela substituição ali, tá certo? Bom, vamos conhecer agora os tipos de aposto. Olha lá. Aposto explicativo traduz ou amplia o significado do termo fundamental. Aparece entre vírgulas, travessão ou parênteses. Olha lá. Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro, nasceu em Itabira. Olha lá, o maior poeta brasileiro é o meu aposto, tá certo? Então eu explico quem é Carlos Drummond de Andrade. Se alguém não conhecer, ele vai ter ali o aposto explicativo para saber quem foi Carlos Drummond de Andrade. Aposto especificativo liga-se sem vírgula a um substantivo de sentido genérico para indicar a espécie a quem pertence. Olha lá, o poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções. Ó, o poeta Vinícius de Moraes. Então, Vinícius de Moraes é o meu aposto. É um aposto especificativo, tá certo? Ele não tem vírgula e ele vai se ligar a um substantivo. Ali, no caso, poeta. Aposto enumerativo. Enumera as partes constitutivas do termo fundamental, separando-se deste por dois pontos, vírgula ou travessão. Li dois excelentes livros, Sagarana e Dom Casmurro. Aposto resumidor. Resume por meio de um pronome o que foi expresso pelo termo fundamental. Olha só, festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo. Ó, olha como eu usei um pronome, tudo numa confusão. Então a gente percebe que a função daquele pronome ali é resumir. Bom, aposto especificativo versus adjunto adnominal. Quais os cuidados que nós devemos ter para não confundir esses dois termos? Bom, preste atenção, ó. Quando há um adjunto adnominal formado por locução adjetiva, preposição mais substantivo, é comum haver dúvida entre esse termo e o aposto especificativo, que também figura na sentença sem a presença de vírgula. Para distinguir essas funções, é necessário ter em mente alguns critérios sintáticos e semânticos. Vamos identificar que critérios são esses para que a gente possa usar e não confundir esses dois termos quando tivermos que analisar uma oração. E isso vai acontecer durante os seus exercícios. Olha ali, esse quadrinho tem na sua apostila e eu acho que ele sintetiza bem isso. Ó, aposto especificativo pode substituir o termo especificado sem prejuízo de sentido. Então você vai poder fazer a substituição e continua tendo sentido, se for um aposto especificativo. Se for um adjunto adnominal formado por locução, como adjunto, delimita o significado, não pode substituir o termo qualificado. Então, o aposto eu posso substituir, o adjunto não. Pode exprimir valor semântico de tempo, lugar e pessoa. E se for adjunto adnominal? Pode exprimir valor semântico de posse, matéria e agente da ação.
Aposto especificativo especifica substantivos concretos. E o adjunto adnominal qualifica substantivos concretos ou abstratos. Agora, todas essas informações que aparecem nesses quadrinhos, eu vou jogar dentro do exemplo. Olha lá, preste atenção. Primeiro, a cidade de Nova York foi devastada pelo vendaval. De Nova York, aposto especificativo. Vamos ter certeza disso. Olha lá. Teste sintático. Nova York foi devastada pelo vendaval. A substituição não altera o sentido. Tá certo? Você viu que eu tirei a cidade e usei ali o meu aposto especificativo. Não mudou o meu sentido. Consigo entender ali a ideia que foi mencionada. Cidade, substantivo concreto, aposto especificativo de lugar. Agora, olha a segunda situação ali, ó. O frio de Nova York deixa os brasileiros desconfortáveis. De Nova York é o meu adjunto adnominal, vamos ter certeza disso. Olha o teste sintático. Nova York deixa os brasileiros desconfortáveis. Não posso fazer essa substituição. Se nós fizermos isso, vai alterar o sentido. É o frio da cidade que gera o desconforto, não a cidade. Ó, não pude fazer a substituição. Frio, substantivo abstrato. Adjunto adnominal, qualificação. Tá certo? Então é uma dica que você pode fazer para não confundir os dois termos. Bom, agora vamos falar sobre o vocativo. É o termo que não estabelece relação sintática com outro elemento da oração. Não pertence ao sujeito nem ao predicado. Sua função é a de chamar, invocar, tá certo? É aquele chamamento que vai existir dentro da oração. Tá certo? Ele vai chamar, ele vai invocar o receptor da mensagem, ou seja, a entidade com quem se fala. Por essa razão, o vocativo exerce um papel exclusivamente discursivo, ou seja, é importante para o processo de comunicação e sempre figura na sentença destacada por vírgula. Olha ali o exemplo. Mãe, onde está a caneta? Ó, mãe é o chamamento, é o termo que eu destaco ali, a quem eu me dirijo, tá certo? Então, esse termo ali, meu vocativo. Bom, você vai fazer todas as atividades do capítulo 8. Você tem aí alguns exercícios muito interessantes para que você faça, tá certo? É um módulo pequeno e com poucas informações, tá certo? Mas qualquer dúvida que você tenha, já sabe. Vai me chamar e nós vamos conversar sobre os exercícios e sobre as suas dúvidas. Você pode usar o WhatsApp, a plataforma, nosso plantão de dúvidas, e aí nós estaremos esclarecendo todas as dúvidas que porventura vocês possam ter, tá certo? Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.